capítulo 8º do livro A Gênese, Teorias sobre a formação da Terra. Teoria da projeção. De todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nestes últimos tempos é a de Buffon, quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e do mesmo plano a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, concluiu Buffon dessa uniformidade que eles hão de ter sido postos em movimento pela mesma causa. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa se acha chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da eclíptica. Os planetas seriam assim partes da substância incandescente do Sol, e por conseguinte também teriam sido incandescentes em sua origem. Levaram para resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos. E quando a temperatura o permitiu, a vida lhe despontou na superfície. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegaria ao cabo de certo tempo a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição depois do desaparecimento de todos os seres organizados. Tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões até ao Equador. Tal, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que menor do que a Terra seria hoje um mundo extinto do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, e dentro de 93 mil anos veria o termo da existência da natureza organizada. A teoria de Buffon, não sei a pronúncia desse moço, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada, quase de todo, pelas razões seguintes. Durante longo tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com o planeta podia organizar a destruição desse último. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados de uma matéria gasosa, bastante rarefeita. Entretanto, para que se possa perceber estrelas de grandeza média através de seus núcleos. Nessas condições, oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que num choque violento com este, eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar. A natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada até o presente confirma, que ao contrário, as observações parecem desmentir. Se bem ainda não haja certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação de que hoje dispõe a ciência hão permitido que ele seja melhor estudado de modo a admitir-se em geral que é um globo composto de matéria sólida, cercado de uma atmosfera luminosa ou fotosfera que não se acha em contato com a sua superfície. Ao tempo de Buffon, somente se conheciam os 6 planetas de que os antigos eram conhecedores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, 3 dos quais, principalmente Juno, Ceres e Palas, têm as suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com o movimento único de projeção. Reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento deste, que Fourier
descobriu a lei do decrescimento do calor. A Terra não precisou apenas de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns bilhões de anos. Buffon unicamente considerou o calor central da Terra sem levar em conta os dos raios solares. Ora, é sabido hoje, em presença de dados científicos de rigorosa precisão, obtidos pela experiência, que em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribui de há muito, senão em parcela insignificante para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura sofre e, devido à ação preponderante do calor solar, permanente que é o efeito dessa causa, ao passo que o calor central é nulo, ou quase nulo, a diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento, fora necessário a extinção do Sol. Teoria da condensação. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a de que hoje prevalece na ciência, como sendo a que a observação melhor justifica, a que resolve o maior número de dificuldades e que se apoia mais do que todas as outras no grande princípio da unidade universal. É a que deixamos exposta acima no capítulo 6, Uranografia Geral. Estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado, estado primitivo de incandescência do globo, formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica, logo que a temperatura se tornou possível. Diferem, no entanto, em pontos essenciais, e é provável que se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. A geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta. Seu estado anterior, por escapar à observação, não pode ser conjetural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir aquela que a lógica sanciona e que mais acorde se mostra com os fatos observados. Teoria da incrustação. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos dessa teoria que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida na carta seguinte, abre aspas. Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa, os geólogos a contestam firmados no estudo dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis da virtutez que transporta a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a Escritura diz a verdade também os geólogos. E foi um simples Campônio que os pôs de acordo ensinando que o nosso globo não é mais do que um planeta incrustativo, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegara à maturidade ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar a Terra atual, segundo as regras do progresso, em tudo e por tudo. 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhe era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu-se aos satélites um raio magnético atrativo que, por um estado cataléptico, todo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que a ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhes dar entranhas comuns. Praticada a soldadura, as águas se escoaram para o vazio que a ausência da lua deixara. As atmosferas se confundiram e começou a despertar a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o único a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado de luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela. O da civilização mais antiga, a África, trouxe a raça negra. A Europa, a raça branca. E a América, a raça vermelha. Assim, certos animais de que apenas os despojos são encontrados nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados pela velhice.
Os fósseis, que se encontram em climas sobre os quais não teriam podido existir nesse mundo, viviam sem dúvida em zonas muito diferentes dos globos onde nasceram. Tais despojos na Terra se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Fecha aspas. Essa teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de que deixa intacta a questão mesma que ela pretende resolver, a questão da origem. Diz, é certo, como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la. Se as coisas se houvessem passado assim, como se explicaria a inexistência absoluta de qualquer vestígio daquelas imensas soldaduras, não obstante terem ido até as entranhas do globo? Cada um daqueles mundos, o Ásia, o África, o Europa e o América, que se pretende haver trazido os materiais que lhe eram próprios, teria uma geologia particular, diferente da dos demais, o que não é exato. Ao contrário, vê-se primeiramente que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea, em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idênticas quanto à constituição superposta, em toda parte, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção de um lado ao outro dos mares da Europa, a Ásia, a África, a América e reciprocamente. Essas camadas que dão testemunho das transformações do globo atestam que tais transformações se operaram em toda a sua superfície, e não apenas numa porção desta. Mostra os períodos de aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais nas diferentes partes do mundo. Igualmente, mostram a fauna e a flora desses períodos recuados, a marcharem simultaneamente por toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme, e a mudar por toda parte de caráter à medida que a temperatura se modifica. Semelhante estado de coisas não se concilia com a formação da Terra por adjunção de muitos mundos diferentes. Ao demais, é de perguntar-se o que teria sido feito do mar que ocupa o vazio deixado pela Lua se esta não se houvesse recusado a reunir as suas irmãs. O que aconteceria à Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir tomar o seu lugar expulsando dela o mar? Semelhante sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra e a localização delas. Mas uma vez que essas raças puderam proliferar em mundos distintos, por que não teria podido desenvolver-se em pontos diversos do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por meio de outra dificuldade ainda maior. Efetivamente, qualquer que fosse a rapidez e a destreza com que a operação se praticasse, aquela junção não se houvera podido realizar sem violentos abalos. Quanto mais rápida ela fosse, tanto mais desastrosos havia de ser o cataclismo. Parece, pois, impossível que seres apenas mergulhados em sono cataléptico hajam podido resistir-lhes para em seguida despertarem tranquilamente. Se fossem unicamente germes, em que se constituiriam? Como é que seres inteiramente formados se reduziriam a estado de germes? Restaria sempre a questão de saber-se como esses germes novamente se desenvolveram. Ainda aí teríamos a Terra formar-se por um processo miraculoso, processo porém menos poético e menos grandioso do que o da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão, da sua formação, uma explicação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Alma da Terra, título. A alma da Terra desempenhou o papel principal na teoria da incrustação. Vejamos se essa ideia tem melhor fundamento. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplica a faculdade da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência desde o pólipo até o homem. E não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância nas funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? Se, portanto, a Terra
fosses um ser animado, servindo-se do corpo a uma alma especial, essa alma, por efeito mesmo da sua constituição, teria de ser ainda mais rudimentar do que o pólipo, visto que a terra não tem sequer a vitalidade da planta, ao passo que, pelo papel que lhe atribuíram à alma, fizeram dela um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio. Em resumo, como espírito superior, o que não é racional, porquanto nunca nenhum espírito que se achou menos bem aquinhoado, nem mais aprisionado. A ampliada nesse sentido, a ideia de uma alma da terra tem então de ser arrolada entre as concepções sistemáticas e quiméricas. Por alma da terra, pode-se entender mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e a direção de seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de desenvolvimento intelectual. Ou melhor ainda, o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes. Missão que somente pode ser atribuída a um ser eminentemente superior em saber e em sabedoria. Em tal caso, esse espírito não é propriamente falando a alma da terra, porquanto não se acha encarnado nela nem subordinado ao seu estado material. É um chefe proposto ao seu governo, como um general o é ao comando de um exército. Um espírito incumbido de missão tão importante como a do governo de um mundo não poderia ter caprichos, ou então teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução de suas leis a seres capazes de lhe contravir a seu bel prazer. Ora, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma da lua é que houvera dado causa a que a terra ficasse incompleta. Há ideias que a si mesma se refuta.